Fala galera do canal Só Esportes, hoje vamos falar sobre dança das cadeiras dos treinadores. Vamos pegar como exemplo um clube, e esse clube é o Santos Futebol Clube, mostrando que troca de treinador mês a mês não dá certo e nada melhor que pegar o alvinegro praiano, que nos últimos anos tem tido momentos difíceis e escassez de títulos, né? Vamos começar falando do último treinador campeão pelo Santos e, por incrível que pareça, o último treinador campeão pelo Santos durou mais de um ano no cargo, coisa que não aconteceu nos últimos tempos. Dorival Júnior era o treinador do Santos em 2016. O Santos conquistou o título do Campeonato Paulista, né? Venceu o Audax na final por 1-0. E o Dorival chegou a ser vice-campeão da Copa do Brasil em 2015 e também vice-campeão brasileiro no ano de 2016, fazendo um bom trabalho no alvinegro praiano, o alvinegro sempre ali nas primeiras posições onde disputava. Só que no ano de 2017, depois de quase 2 anos no cargo, né, ele assumiu em 2015 e 2017, em julho, se eu não me engano, ele acabou sendo demitido após um torneio, um início de Campeonato Brasileiro não tão bom, e aí o Santos começou a fazer trocas de treinadores e trocas de treinadores que não deram resultado. Depois do Dorival, o Santos contratou o treinador Leverkusen, até que ele começou bem, né? Fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, fazendo que o Santos brigasse ali pelo título, né? Não brigou diretamente pelo título, já que o Corinthians disparou na liderança, mas o Santos estava perseguindo o Corinthians durante esse Brasileirão. Só que na Copa Libertadores ele avançou contra o Atlético Paranaense nas oitavas e acabou sendo eliminado nas quartas. Isso já deixou a torcida do Santos irritada. Por quê? Porque o Santos empatou com o Barcelona de Guayaquil no Equador. E na Vila Belmiro ele colocou uma equipe um pouco defensiva demais, né, segurando o 0-0. E aí o Santos tomou o castigo com um gol do Jonathan Álvares no segundo tempo e o Santos foi eliminado. Isso a torcida já pegou uma bronca. E dias depois ele não suportou uma derrota para o São Paulo, acabou sendo demitido, né? O Modesto Roma acabou tirando ele, né? O Modesto Roma, presidente do Santos, acabou tirando o Leverkusen do cargo. O Elano ficou, né, até o final do Campeonato Brasileiro, os últimos jogos, no cargo da equipe. E nesse mesmo ano o Santos teve eleições. Quem venceu as eleições foi José Carlos Pérez, que trouxe Jair Ventura, um treinador com uma postura um pouco mais defensiva, o que contrapõe o DNA ofensivo do clube. Isso, alguns torcedores já ficaram com o pé atrás. Ele teve uma campanha de destaque do Botafogo, então a parte da torcida também tinha muita esperança em Jair Ventura, que não deu certo, foi eliminado do Campeonato Paulista, o time não fez boas apresentações e ele acabou sendo demitido na metade do ano. Aí José Carlos Pérez trouxe Cuca, né? O Cuca, né, tinha a missão de tirar o Santos da parte de baixo da tabela e até conseguiu com tranquilidade. O Santos terminou o Brasileirão no meio da tabela. Só que o grande problema é que as esperanças do torcedor santista com um mau começo do Brasileirão era as Copas, né? Só que o fator extracampo foi fundamental. O Santos podia ter chegado muito mais longe, já que tinha um timaço com Carlos Sanches, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo, enfim. Na Libertadores, o Santos foi eliminado pelo fator extracampo, com a escalação regular de Carlos Sanches. E na Copa do Brasil, o Gabigol estava 2-1 para o Santos perdeu o primeiro jogo. O Gabigol saiu de cara a cara com o goleiro, o juiz terminou a partida, o Santos perdeu nos pênaltis contra o Cruzeiro e cometeu um erro que culminou na eliminação do alvinegro praiano. Cuca alegou problemas de saúde e não seguiu no cargo, né? Então ele não foi demitido, ele não seguiu no cargo na equipe do Santos em 2019. A diretoria do Santos surpreendeu a todos com a contratação de Jorge Sampaoli, que havia sido treinador da Argentina na Copa de 2018. Jorge Sampaoli encantou os torcedores do Santos no Campeonato Paulista, né, na primeira fase, com futebol ofensivo. Só que isso não deu resultado, apesar de ser muito belo de se ver, isso não se deu resultado. Mas é importante também que a diretoria entendeu, né, não demitiu ele depois das eliminações. Uma eliminação vergonhosa, né, para o River Plate do Uruguai, precoce, uma eliminação precoce para o Atlético Mineiro e uma eliminação para o Corinthians mesmo jogando melhor. A diretoria entendeu pela continuidade, né, isso foi importante, tanto que o Santos jogou muito bem o Campeonato Brasileiro, não tinha um bom time, tinha um bom elenco, mas não tinha aquele elenco como Palmeiras e Flamengo, e mesmo assim o Santos brigou pelo título, acabou com o vice-campeonato e o Santos somou 74 pontos, campanha de campeão, só que o Flamengo daquele ano, Jorge Jesus,
estava impossível. 2020, o Sampaoli brigou muitas vezes com a diretoria do Santos e aí ele não quis seguir para a temporada de 2020. Então, além das demissões dos treinadores, esse mau relacionamento com a diretoria é um ponto que o Santos precisa melhorar muito. E aí ele saiu no ano de 2019 e não seguiu 2020. José Carlos Pérez novamente apostou no treinador estrangeiro, Jesualdo Ferreira, que não foi bem, o time não jogou bem, ele não era tão ofensivo como o Sampaoli, não tinha uma... Não, vamos dizer, o Santos não apresentou aquele futebol de 2019, depois da eliminação do Paulista ele foi eliminado e novamente o Santos trouxe o Cuca e aí já cheio de problemas, o Santos com muitos problemas financeiros, cheio de dívida, não paga jogador, pegou um transfer ban da FIFA, e aí todo mundo pensava que o Santos ia brigar contra o rebaixamento, mas o Peixe mostrou a força da camisa e foi vice-campeão da Libertadores, né? O Cuca levou o time até a final da competição, mas na final alguns erros custaram caro e o Santos perdeu para o Palmeiras. Isso foi um choque de realidade, porque o Santos, no dia 30 de janeiro, estava a um passo de ser campeão da América. No dia 31 veio um monte de dívida da conta, o presidente já era o Andrés Rueda, né? Então o Santos viveu esse choque de realidade. Em 2021 não precisa nem falar o que foi do Santos, né? O 2021 terminou a Libertadores 2021 por conta da pandemia, de 20 no caso terminou em 21 por conta da pandemia, e em 21 a temporada de 2021 foi para esquecer. O Santos teve Ariel Holan, o Santos teve Marcelo Fernandes como interino, o Santos teve Fernando Diniz, o Santos teve Fábio Carelli. 4 treinadores com estilo totalmente diferente de jogar. O Fábio Carelli foi fundamental. Repito, se não fosse ele, o Santos poderia ser rebaixado. Ele organizou a equipe, fez o feijão com arroz, 3 zagueiros. O torcedor santista, às vezes, é um pouco chato, né? Vamos ser sinceros, que fica falando assim, o Santos precisa do DNA ofensivo. Mas claro, se você não tem um time bom, você não tem que jogar para frente sempre. Então o Carelli arrumou a casinha, fez o feijão com arroz, tirou o Santos da zona ali de perto do rebaixamento e foi o treinador de 2022, só que o ano nem começou e ele já foi demitido. Um erro grave da diretoria do Santos. Por quê? Porque o Santos fez a pré-temporada, o Carille fez a pré-temporada com o elenco, né? Então, é igual como você faz um trabalho de faculdade. Você fez um trabalho no seu computador apaga. E você perde todo o trabalho que você fez um mês de faculdade, você tem que começar tudo de novo. É o que o Santos está acontecendo agora, neste momento, sem treinador, apesar de estar muito perto de acertar com o Fábio Bustos, né? Então, essa é a situação do Alvinegro Praiano. E aí, troca treinador, tem multa contratual com o técnico. O problema da equipe é o elenco. A diretoria tem que entender que tem que trazer peças para o elenco e dar continuidade no trabalho. Por isso que a gente fica discutindo, o futebol europeu é um pouco mais evoluído que o brasileiro, é por conta desses fatores. Aqui é o resultado imediato, você não pode perder 2, 3 jogos, né? Na minha opinião, se eu fosse da diretoria do Santos, certamente eu ia manter o Fábio Carelli, porque ele estava fazendo um bom trabalho, tinha que dar tempo, e o Fábio Carelli certamente ia dar trabalho, né? O Santos ia dar trabalho nas competições eliminatórias. Logicamente, o Santos não tem condição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, haja visto que o elenco do Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo é muito superior que do Alvinegro Praiano, que vive um momento delicado financeiramente. O Santos aqui é um exemplo, mas vários clubes do Brasil não têm essa filosofia de manter um treinador no cargo. E, só para finalizar, o Abel Ferreira, que foi campeão da Libertadores 2020 e 2021, quando ele conquistou a Libertadores 2020 e perdeu na semifinal no Mundial, perdeu a Recopa, perdeu a final da Supercopa do Brasil, muito parte da torcida queria já que ele fosse demitido, a imprensa também criticando. Então, o pessoal tem que dar um pouco de tempo para o treinador trabalhar, porque no futebol é o seguinte, tem quem ganha, tem quem perde. E, logicamente, se um sai perdedor, ele não precisa ficar trocando de treinador sempre. Isso tem que mostrar uma longevidade no trabalho. O vídeo de hoje fica por aqui, né? Fico com vocês. Tchau, tchau. E até semana que vem. Não se esqueça de se inscrever, dar aquela joinha no canal Só Esportes.